quando foi a última vez que você viveu o seu dia de verdade? Pois é, esse é o tema de hoje, inspirado no podcast da minha querida Lela Brandão, de Gostosas Também Choram. Ai, Lela, beijos, Lelinha, minha amiga, só que não. Vamos falar então? Let's bora! Bem, gente, esse vídeo vai ser inspirado, né, como eu disse, no podcast da Lela, que eu ouvi no fim de semana. O nome do podcast é Gostosas Também Choram e o episódio é Você Está Sobrevivendo. Depois vocês procurem lá. Por que que eu gostei do tema e resolvi me inspirar também para trazer, né, para cá aqui pro canal? Acho que é um tema bem legal pra gente conversar. Vou falar aqui das minhas experiências e espero que depois, no final, vocês comentem e também falem, né, da experiência de vocês. Fazendo ali um resumo, também não quero dar muito spoiler, porque eu sei que tem pessoas que gostam, que vão querer assistir também, mas assim, nesse episódio a Lela fala dessa vida, né, no automático, e um ponto-chave que ficou assim na minha cabeça foi que ela partilhou, né, uma experiência dela de muitos anos atrás, e se eu não me engano, uma amiga dela conversou com ela de uma frase que ficou na cabeça dela e ela tenta seguir todos esses anos. Não vou dar aqui, como eu falei, falar muito da história, depois vocês vão lá também, né, ouvir esse episódio, que acho que vai ser bem legal. Mas a frase que a amiga dela falou pra ela foi: como seria se esse momento fosse delicioso? Bum, triplex na minha cabeça. Como sempre, Lela alugando um triplex na minha cabeça. Mas essa frase ficou ecoando porque eu mesma, né, fiz aqui uma autoavaliação minha e às vezes a gente fica mesmo, né, nesse automático, nesse sobrevivendo. Claro que são fases, né? Hoje em dia eu procuro estar cada vez mais presente, né, nos meus dias, mas eu já tive fases em que eu entro no automático, às vezes até mesmo para fugir da própria realidade. Eu acho que com certeza algumas pessoas aqui também vão se identificar, mas ao mesmo tempo também é muito triste, porque, como eu falei, já tive fases na minha vida que, sabe, eu só trabalhava e pagava conta. É o que eu falo, a minha vida no Brasil também não era fácil, acho que como a maioria de muitos brasileiros. Então você acaba, sabe, vivendo aquilo no automático e sem parar, às vezes, para viver mesmo ali a sua realidade, porque dependendo da fase que você está, a sua realidade também não é lá grandes coisas, né? Então, não se culpem também, galera. Acontece, e como eu sempre falo aqui, e é naquilo que eu acredito, é que tudo passa. É muito fácil, sabe, a gente se deixar cair nesse automático, né? Viver nessa rodinha, né? Ainda mais essa sociedade que às vezes a gente vive, que trabalha, paga conta, telefone, né? A dopamina barata e dorme. Muitas pessoas, obviamente, não conseguem dormir nem 8 horas por dia. Há pessoas que têm mais de um trabalho e, assim, é muito difícil. Então, não dá pra gente também... Tem uma coisa que eu não suporto, às vezes, foi muito papinho de coach, de que, ai, todo mundo tem 24 horas. Todo mundo tem 24 horas. Você que não sabe aproveitar e gerir seu tempo. Gente, não é bem assim. 24 horas de uma pessoa solteira, sem filhos, que tem um trabalho ok, tranquilo, é diferente de uma mãe que tem 2, 3 filhos, trabalha às vezes em 2 empregos para tentar sustentar a família, pega 2 ônibus, passa grande parte da vida no trânsito. Então, por favor, às vezes quando a gente não tem ali o que falar, é melhor a gente guardar aqui pra gente. Mas é isso, então, claro, cada pessoa vai analisar a sua vida e vai ver, né, o que é possível pra ela. Porque às vezes o que é possível pra mim, eu tenho alguns privilégios, eu reconheço, alguns não vários, né, comparados a diversas pessoas. Mas há outras pessoas também que têm outros privilégios que eu não tenho. Só que também entra naquela questão da comparação. Eu não posso ficar... Ai, porque o fulano que trabalha 100% remoto e, sei lá, tem uma família que tem uma vida melhor que a minha. Eu estaria sendo injusta comigo, sabe? Então, também já deixo aqui, gente, não vamos ficar se comparando, mas sim olhando para nossa vida e ver o que dentro da nossa realidade, o que é possível melhorar.
Então, é isso. A gente fica, às vezes, nessa fase do automático. Eu acho que conforme os anos foram passando, essa questão do telefone, né, muitas pessoas hoje revelam, né, um vício no telefone, porque às vezes se torna o único momento ali de lazer, de divertimento que aquela pessoa tem. Então, até nisso a gente tem que ter cuidado também para não ter ali. Então, é isso, galera. Entrar no automático é mais fácil do que sair do automático. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também. E como eu falei, a gente fica nesse ciclo automático e repete todos os dias, né? Toma café, trabalha, vai, telefone, né? Quem tem família, dá atenção da família, não vai, não sei o que, dorme, e é um ciclo que ele vai se repetindo constantemente. E às vezes é até difícil para a gente parar e fazer uma pausa de reflexão para entender. Tem pessoas que estão vivendo hoje no automático e não tem noção nenhuma de que estão vivendo no automático. Também tem essa questão. Então, às vezes, pessoas de fora olham e falam assim, fulano, mas você não... E a pessoa, às vezes, vai falar, claro que não, a vida é assim e tudo. E é uma das coisas que eu também aprendi. Às vezes, por mais que você esteja vendo de fora, e às vezes, por mais que você tente alertar ou avisar aquela pessoa, nem sempre ela também vai estar preparada para sair dessa situação. Então, a gente tem que ter também tranquilidade e uma maneira de poder falar para poder ajudar a pessoa. Mas acho que grande parte, né, da nossa sociedade hoje em dia dificilmente não está vivendo no automático. E há pessoas que vão viver no automático até o fim da vida, gente. Então, tá tudo bem também, né? É entender que cada um tá ali no seu processo. Claro que você estar mais presente, mais lúcido numa vida, não significa que você é melhor do que ninguém, ok? Também tem esse outro lado da moeda, porque às vezes a gente, é mais com a internet, né? Vem a galera do Mindfulness. Eu já fiz curso de Mindfulness, eu amo Mindfulness e como eu falei, qualquer coisa, outras coisas, na verdade, ligadas à espiritualidade, mas eu não posso usar isso como para tentar chegar em alguém e falar, ai, mas você não fica off, ou você só vive nesse telefone, não sei mais o que, e eu faço assim, não podemos seguir por esse caminho, tá? Porque é isso, são pessoas e são vidas totalmente diferentes. A gente sempre tem que tentar ali entender e respeitar. Mesmo que você não entenda, não tem problema, mas você tem que, com certeza, respeitar o espaço do outro também. Por que o podcast, né, esse tema da Lela, me trouxe essa reflexão? Como eu falei, no momento do podcast que ela fala, como seria esse momento se ele fosse delicioso? Então, ficou na minha cabeça, porque já vai alguns anos que eu não uso exatamente essa frase, mas às vezes quando eu me vejo muito no automático, eu tento identificar e eu tento trazer um estar mais leve. Então, às vezes, quando tá muito pesado, eu normalmente uso como pode ser mais leve, como pode ser mais divertido. Eu também aprendi essa frase com uma grande amiga minha, que também estudou ali alguns temas de espiritualidade. Então, isso vem me ajudado há muitos anos, né? Como pode ser mais leve, ok? E é isso, então casou com essa frase do podcast da Lela, que eu achei muito interessante, porque é algo que eu também já estava fazendo na minha vida. Então, para você que tem um momento difícil, nem sempre vai dar, tá, galera? Às vezes você só tem que aceitar que você tá num momento difícil e pensar que tem um dia após o outro, ok? Não é sempre que eu consigo trazer leveza para os meus dias, fazer que esse momento seja delicioso, ok? Mas é claro que a gente sempre vai tentar, vai se esforçar, mas vai ter dias, e dependendo da situação que for, você realmente não vai conseguir, ok? Só para deixar claro também, aquilo que eu falo aqui, né, sempre um ponto de vista baseado naquilo que eu vivo, no que eu vivi, nunca uma verdade absoluta, já diria o meu amigo Dylan John. Cheio de amigos da internet, mas eles não sabem. Mas continuando aqui. Então, foi isso que me fez refletir e achei legal trazer para cá, justamente também para a gente poder conversar e dividir essas experiências.
Gente, quando a gente pensa nessa parte, até que a Lela falou de fazer esse momento melhor, né, mais delicioso, como ela usou, não é transformar sua vida num comercial de margarina, mas é você trazer mais presença, trazer mais lucidez, que hoje é muito difícil, até porque às vezes a gente passa horas do nosso dia rolando no telefone, né? Então é sobre trazer presença, porque a vida tá passando e você não tá vendo, né? Então, também vamos falar aqui o que que eu faço, né, que me ajuda, né, quando eu vejo que eu tô ali no automático, dar dicas aqui pra vocês, são coisas que pelo menos pra mim funcionam. Quem tiver mais ideias aí pra gente também poder compartilhar vai ser bem legal. Gente, acho que coisas simples. Às vezes são pequenas pausas na sua vida que fazem grandes diferenças. Você não precisa fazer algo assim extraordinário, sabe? Tipo promessa de ano novo. Não, porque esse ano, entendeu? Esse ano vai ser meu ano. E aí você promete coisas que depois você não consegue, né, cumprir. Então, quando eu falo coisas que me ajudam, são coisas simples, coisas que eu consigo fazer no meu dia a dia. Imagina, se eu estiver no trabalho, eu, né, trabalho como recrutadora, como já falei em alguns vídeos, e às vezes eu tô em trabalho híbrido. Em casa é muito mais fácil, você tem, né, mais liberdade, você tá num ambiente que é seu, é familiar. Mas como fazer isso no escritório? Com outras pessoas, às vezes você não tá num dia bom, ou tá naquele automático, ou aquele dia que parece que acontece tudo. Teu chefe fragmentado, teu colega te perturbando, enfim, várias coisas. Então realmente é muito difícil. Mas como eu falei, o que que eu tento fazer, né? Se eu tiver assim num ambiente fora, escritório, eu tento prestar atenção na minha respiração, em respirar devagar. Como eu falei, eu já fiz curso de Mindfulness, isso me ajudou muito. Eu fiz o Mindfulness propriamente para mim, para poder me ajudar a centralizar. Eu também gosto muito de meditação, mas eu não posso simplesmente no escritório me botar em posição de Buda e meditar. E às vezes você tá tão pé da vida que você nem meditar você quer. Mas assim, eu tento me concentrar na minha respiração. Cara, levanto, vou no banheiro, entendeu? Marco um 10 lá, sabe? Respira, sei lá, lava o rosto. Se eu puder fazer alguma pausa pra comer alguma coisa, eu como, porque pra mim também comer é sempre bom. Uma frutinha, alguma coisa. Eu tento olhar pro céu em algum momento, acho que isso me ajuda muito. Tirar o foco, às vezes, daquilo, daquela situação que eu tô vivendo, aquele problema, daquela angústia, ansiedade, enfim, o que eu esteja, né, que esteja me afundando, e tirar o foco disso. Então, assim, se eu conseguir olhar pro céu, sabe, isso já me ajuda. Às vezes são 5 minutos, assim, moscando, já te ajuda a trazer ali uma presença e tirar ali um pouco o foco disso. Como eu falei, dar uma caminhada. Claro que, imagina, quando eu tô em casa, obviamente também no horário de trabalho também não consigo ir ali dar uma caminhada, mas o fato de estar em casa, né, eu consigo, né, olhar pro céu, parar pra fazer um chá, um café. Eu não tomo muito café, então é mais fácil eu tomar ali um chá. Cozinhar também me ajuda. Às vezes eu posso estar em casa no fim de semana, posso cozinhar um pouco. Como eu falei, momentos de conexão com a natureza e a praia, meus hobbies. Quando dá, vou ao cinema, ó, é final do mês, tô dura, não tenho dinheiro. Cara, colocar um filme mesmo na Netflix, o que for, preparar ali meu ambiente. Eu gosto muito, imagina, de me tirar ali do automático, arrumar as coisas ao meu redor. Eu acho que isso me ajuda muito até para clarear, sabe? Meu mental. E eu já li vários artigos de neurociência, né? E sobre neuroplasticidade também. E você arrumar e organizar o seu externo acaba, né, te influenciando no seu interno também, porque o teu externo é o reflexo do teu interno. Então, tipo, se tu tá num lugar todo bagunçado, zoneado, é claro que você não consegue se organizar também ali e estar presente, ok? Então eu também foco nisso, né, de arrumar ali minhas coisas, como eu falei, não tenho dinheiro para sair,
É o que eu falo, gente, sair na rua, dar uma caminhada não custa absolutamente nada, ok? Então vocês também podem ir para caminhar se tiverem tempo. O que custa às vezes é o tempo, às vezes você tá mesmo sem tempo. Mas é o que eu falo, chegou em casa, para um pouquinho, dá uma olhada no céu, sabe? Faz uma comidinha ali rápida, ou um miojo que você gosta também, gente. Miojo faz mal pra saúde, não deveria ter falado isso, mas tudo bem. Mas faz alguma coisa saudável que você goste também. E eu acho que eu diria isso. Eu gosto de incenso também. Assim, ó, velas aromáticas, me ajuda. Gente, uma coisa que me ajuda muito é tomar um banho às vezes, sabe? Um banho assim, aquele banho maravilhoso, que é aquele teu momento. Nossa, eu acho que a água também dá uma boa ajudada. Então fica aí essas dicas que também são simples, ok? E não é nada assim muito robusto. Claro, se eu tiver num momento bom, no início do mês, recebi, o que que eu faço? Eu me levo no meu restaurante favorito, né? Dou ali uma passeada, ou faço ali um passeio diferente, que às vezes eu tava com muita vontade de fazer e fui deixando, fui deixando, fui deixando. Quando tá top, eu viajo, esqueço das coisas, da vida e também tento estar também presente nesses momentos. Então, essas são um pouquinho aqui das dicas que eu dou para vocês também, para tentar sair ali um pouco daquela roda de ratinhos que às vezes a gente fica, né? Gente, para complementar essas dicas que eu dei, não fiquem focados, às vezes, muito em produtividade. Hoje em dia a gente é bombardeado, né, na internet que você tem que ser produtivo o tempo todo, como se a gente fosse robôs, como se a gente fosse máquina, né? Só que a gente não é, a gente realmente precisa de um tédio, de um descanso, de não pensar, de não fazer nada, literalmente. Então, às vezes, essas próprias dicas que eu dei, às vezes você fala assim, ah, não, vou descansar mais, porque aí eu consigo trabalhar mais. Amigos, relaxem, por quê? Não é sobre produtividade, é só é simplesmente o fato de você poder dar uma descansada, dar uma respirada, tirar, né, o teu foco, que às vezes pode estar ali em algum problema que você esteja vivendo. É só mesmo, às vezes, é um simples respirar profundamente, sabe? Não é, nem tudo é sobre produtividade. Então, gente, não fiquem com esse hiperfoco em eu vou fazer isso para ser mais produtivo, porque isso vai, eu vou dormir mais tais horas e tal para poder ser mais produtivo para amanhã. Não, gente, não, é simplesmente você desligar ali um pouquinho, dar uma descansada e viver o teu hoje também, que é muito importante. Então, gente, pra já dando uma concluída aqui, acho que o mais importante para quando a gente sentir que tá no automático são essas pequenas pausas, que pode ser qualquer coisa que seja fácil de você poder fazer naquele momento. Simplesmente dar uma respirada, tomar um café, sair para dar uma caminhada, às vezes até o simples fato de você conversar, ligar para um amigo seu, dar umas boas risadas, sabe? Isso também é legal. Ler, eu também às vezes gosto muito de escrever, isso também me ajuda. Então é isso, mas eu acho que são pequenas pausas que, conforme a gente vai se habituando, né, vai criando ali novos hábitos, fica mais fácil pra gente se dar conta que a gente não tá ali só no automático, no automático, no automático. Então é isso, façam pequenas pausas para vocês sentirem aos poucos essa diferença na vida de vocês, que é sair um pouco do automático. E é isso, gente. Acho que para finalizar eu falaria que assim, a gente não pode viver para tirar férias, para chegar o fim de semana, para chegar aquele feriado. A vida ela acontece às vezes numa terça-feira, numa quinta-feira comum, sabe? Então a gente ficar sempre vivendo, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver trabalho tal, sei lá, quando eu tiver com pessoa tal, ou quando eu estiver fazendo qualquer outra coisa que não seja a minha realidade, minha vida vai ser melhor. Eu acho que essa é uma das piores ilusões que a gente pode, né, se agarrar e viver nesse momento, porque a vida tá acontecendo, a vida é hoje, a vida é agora, entendeu? É nesse exato momento, tô aqui falando com vocês, e a gente nem sabe se vai ter um amanhã, né?
E claro que a gente também não vai ficar vivendo ali loucamente, ai meu Deus, vou viver aqui loucamente, como se não houvesse amanhã e teve, né? Sempre ali com equilíbrio, mas eu penso sempre que a gente tem que parar também, né, para estar sempre presente, porque é como eu falei, a gente nunca sabe. Então, às vezes, eu sei que é um pouco mórbida essa frase, mas às vezes, né, eu já ouvi em alguns podcasts e vídeos e documentários que imagina se você morresse hoje, sabe? O que tu vai levar da tua experiência? Porque, assim, material esquece. Não tem casa, não tem carro, não tem roupa da Shein, não tem iPhone, não tem nada, vai ficar tudo. E quais são as experiências que você teve? Eu não quero, imagina, sei lá, ter um piripaque, morrer, acontecer alguma coisa e que minha última memória, minha última experiência seja, sei lá, eu nem sei, porque eu tava totalmente habitolada ali no automático. Eu quero ter uma boa experiência, eu quero que fale, caramba, eu vi um filme, sei lá, nossa, eu tive amigos, estava numa roda, sabe, numa conversa boa, dando boas risadas, eu fui feliz, sabe? Então eu acho que é nisso que a gente também tem que focar. E vamos de reflexão, porque, claro, eu escrevi aqui uma frase no meu caderninho. Reflexão. A vida não muda só quando acontecem grandes coisas. Ela muda quando a gente volta a prestar atenção nas pequenas. Ai, gente, que meiga! Mas é isso, olha, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a Lela Brandão, que ela nem sabe da minha existência, mas ao podcast, fora os inúmeros episódios dela que eu já ouvi, que já me ajudaram em várias fases, assim, da minha vida. E é isso, tô doida pra ler o livro dela também, Vertigem. E pra quem não conhece a Lela, e pra quem gosta de ouvir podcast assim como eu, depois procura lá no Spotify, também ela tá aqui no YouTube. E é isso, gente. E vocês aqui, por favor, curtam, comentem, me falem também. Vamos trocar aqui figurinhas, sabe? O que vocês fazem aí da casa de vocês, se vocês já passaram por isso. E é isso, não se esqueçam, claro, de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau!